Então, gente, nessa aula eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os carboidratos, tá certo? Deixa eu só tirar minha cara aqui da frente. Então, gente, esse slide aqui mostra... Deixa eu mostrar a imagem primeiro aqui para vocês. Aqui essa imagem mostra, então, vários carboidratos, tá? Algumas proteínas, tá? Vamos considerar por enquanto, né? A gente tem aqui umas rosquinhas feitas de farinha, que é um carboidrato, açúcar é carboidrato, batata, a batata, não a fritura, tá? A batata é carboidrato, o pão aqui é carboidrato, tá? Não sei, deve ser pão de queijo, bolinhas de broa de milho, também é carboidrato, tanto faz, tá? Gente, os carboidratos são a principal fonte... deixa eu trocar minha cara de lugar, né? Peraí. Os carboidratos são a principal fonte de energia do nosso corpo, tá bom? Então, assim que eles entram nos nossos vasos sanguíneos, eles são transformados em glicose, que é de extrema importância para nos mantermos vivos, tá? Nos mantemos acordados, nos mantemos com energia. Pense que quando você respira, você precisa de energia. Quando você fala, você precisa de energia. Quando você pensa, você precisa de energia, tá? A todo momento você está precisando de energia para desempenhar várias funções, seja internas ou externas, né? Seu coração não para de bater, então ele precisa de energia 24 horas, tá? Então nosso corpo sempre está precisando de energia. Como um carro precisa de gasolina, tá? O nosso corpo tem a nossa gasolina, que é os carboidratos, tá? Eles são transformados em glicose quando estão no sangue. Os estoques são baixos no corpo. Assim que acaba, o corpo passa a utilizar outros nutrientes para a produção de energia, como os lipídios, que a gente vai ver na próxima aula, tá? E as proteínas em menor grau. O que acontece? Os nossos estoques corporais dessa fonte de energia são baixos. Por quê? Porque quando entra no seu corpo, você se alimenta do carboidrato, mas não utilizou tudo, o nosso corpo estoca, tá? Como carboidrato mesmo, mas em pequenininha quantidade, geralmente lá no fígado, e também guarda como gordura no corpo, tá? Então, os carboidratos em excesso não são colocados fora, eles são guardados no nosso corpo na forma de gordura. Quando a gente precisar de novo, eles são retirados desse estoque e utilizados. Lembrando que, se você se alimentar demais, sempre tem que se manter o equilíbrio. Então, vamos dizer que você se alimente demais, de muitos carboidratos, com certeza os seus estoques vão aumentar muito de gordura e você pode desenvolver vários problemas de saúde que eu vou falar mais pra frente, tá bom? Um deles que eu já posso citar agora é a diabetes, tá? Excesso de açúcar no sangue pode levar o nosso corpo a rejeitar o açúcar, tá? Começa a causar problemas, enfim, no pâncreas, né, na produção de insulina, que faz esse carboidrato entrar nas células. Então é bem complicado e é por isso que é sempre bom medir, né, quando for fazer exame de sangue, a glicose no sangue, né, para ver como é que tá. Para ver se já tem risco de ter diabetes ou não. Aí estão alguns exemplos, tá, gente? Açúcar, farinha, arroz, feijão, pão, mel, biscoito, batata. Veja que a maioria é de origem vegetal. Então, vegetais têm grandes estoques de carboidratos, ao contrário da gente, tá bom? Então, quando a gente come um arroz, a gente está comendo carboidrato, feijão. O pão tem a farinha de trigo, que é um carboidrato, tá bom? E assim por diante. Então, açúcares são carboidratos, mas não só açúcares, tá? Várias coisas de origem vegetal. Açúcar também é de origem vegetal, lembrando, né? Vem da cana-de-açúcar. Então, assim, gente, eles são muito importantes, principalmente para o cérebro, tá escrito aí, né? Porque o nosso cérebro, ele utiliza boa parte da energia que a gente consome, tá? Então, ter carboidratos para menos na nossa alimentação, como acontece em algumas dietas, como a low carb, não é legal, tá? Não é legal, porque o cérebro sente falta e pode depois causar um efeito rebote, né? Causar o efeito sanfona, de você engordar e emagrecer. Isso eu tô falando da dieta low carb, né? Que é baixa de carboidratos.
Então, a falta de carboidratos é muito prejudicial. Você não vai ter energia no corpo, então você vai se sentir mais cansado, você vai se sentir mais fatigado, você vai dormir mais, o seu raciocínio vai ficar lento. Então, olha como o carboidrato é importante, né? Mas também o excesso de carboidrato pode elevar o excesso de gordura. Então, tudo, tá, gente? Tem que ser um equilíbrio, tá? Deixa eu explicar, então, essa questão do cérebro com o carboidrato. Gente, eu tive uma amiga que ela fez uma dieta muito rigorosa, tá? Porque ela quis emagrecer, tá? Não foi por questão de saúde nem nada assim. Ela queria emagrecer. Como ela queria emagrecer, ela começou a fazer essa dieta em que se cortava os carboidratos. O que acontece quando você corta os carboidratos, tá? O corpo vai para a segunda opção de energia, que são os lipídios, que a gente vai ver na próxima aula. Então, esse é o objetivo da dieta low carb, né? No caso dela, era esse tipo de dieta. O que acontece? O nosso corpo não está acostumado com isso. Lembra, assim, que o nosso corpo evoluiu lá na primitividade, lá na época das cavernas. Nosso cérebro, a nossa evolução aconteceu toda lá. Hoje em dia a gente não tem mais essa evolução, tá? Assim, pode até ter uma seleção natural, mas bem menos do que aquela época. O nosso cérebro é o mesmo. Pensa que o seu tataravô era das cavernas. Você é parente dele. Você tem a genética dele. Então não mudou muito, tá? Então, tudo que o nosso cérebro pensa hoje é como ele pensava na primitividade, só que num mundo totalmente diferente, tá? Então, por exemplo, o que aconteceu? O que isso tem a ver com a minha amiga? Bom, ela supriu boa parte dos carboidratos da alimentação dela. O corpo dela entendeu assim, epa, tá entrando pouco carboidrato aqui. Ele não entende que você tá fazendo isso de propósito, ele acha que tá acontecendo alguma coisa no ambiente que tá fazendo você comer menos carboidratos. Por exemplo, falta de alimento, tá? Sei lá, a sua plantação não deu, tá? As frutas na floresta acabaram. Você não tá conseguindo caçar os mamutes que você caçava antes. Então, o que o corpo faz? Ele começa a entrar num estado de hibernação, digamos assim, tá? Então, o que começou a acontecer com ela? Ela começou a ficar lenta, o pensamento lento, ela sempre se sentia muito cansada, a respiração, juro, gente, até a respiração dela parecia que estava mais lenta, assim, mais difícil, sabe? O raciocínio muito devagar, os reflexos lentos. Então, olha só, o que o corpo estava fazendo? Ele estava guardando os estoques que ele ainda tinha, né, de carboidrato, ele não estava querendo gastar, porque ele não sabia o que estava acontecendo, ele só sabia que tinha menos carboidrato dentro do corpo. Então, ele pensou, opa, vou estocar. Então, olha como é ruim isso para quem está querendo perder peso, por exemplo. Você parou de comer carboidrato para ele não ser gasto, né? Não virar gordura corporal. Lembrando que o carboidrato que não é utilizado vira gordura corporal. Para que você utilize esses estoques de gordura, né? Esse é o objetivo da dieta, tá? No geral e principalmente da low carb. Só que olha só. Se você tira o carboidrato, seu corpo percebe que você está sem, ele vai fazer o contrário. Ele não vai facilitar você perder peso, ele vai complicar. Porque ele vai começar a entrar num estado de desespero. Ele vai falar, meu Deus, essa pessoa não pode gastar gordura agora. Vai segurar ao máximo a sua gordura. Por quê? Porque ele não quer que você gaste, ele não sabe o que está acontecendo. O seu corpo está preocupado com a sua sobrevivência, ele não entende esse negócio de dieta. Para ele não existe, tá? Existe viver ou morrer na selva, entendeu? Então, minha amiga começou a ter esses problemas, tá? E aí, um belo dia ela me liga e me fala que estava sonhando, tá? Com toda noite ela estava tendo sonhos muito estranhos. E eu perguntei o que eram esses sonhos, né? E ela me relatou que sonhava sempre que tinha um bolo de chocolate dentro da geladeira dela. Sonho estranho? É um sonho bem estranho. Mas é o seu cérebro. O seu cérebro está te manipulando nesse momento. Ele está lembrando de algum carboidrato
Professora, eu não sei, nem sabia o que era carboidrato. Você não sabe, seu cérebro sabe. Pode ter certeza disso, ele sabe o que é um bom carboidrato, tá? Então, um bolo de chocolate é uma bomba de carboidrato e lipídio, que é outra fonte de energia que a gente vai ver. Então, assim, ela sonhava com um bolo de chocolate. O que é o cérebro dela fazendo? O cérebro dela à noite manipulando ela, dizendo, querida, come um pedaço de bolo de chocolate, né? Procura, acha, não é bom o bolo de chocolate? Vá comer. Seu cérebro está fazendo isso o tempo todo com você. Quando você vê aquele doce maravilhoso, aquele sorvete, aquele chocolate derretido, aquele fondue, né? A frutinha assim molhadinha no chocolate derretido. Quando você vê um hambúrguer, quando você vê uma batata frita, né? Seu cérebro vai estar te estimulando a comer aquilo. Aí você diz, professora, mas eu tô engordando com essa história aí. Meu pai e minha mãe também engordam porque come muita besteira. Meu primo, meu tio. Então, você tem que entender que hoje em dia nós temos um excesso de calorias disponíveis pra gente o tempo todo. Então imagina que para nós, seres humanos, conseguirmos o nosso alimento, a gente tinha que ir, na época das cavernas, colher as frutas na floresta, a gente tinha que plantar e colher, e não era tanto assim. A gente tinha que ir até a savana africana lá, nós temos origem na savana africana, a gente ia lá caçar mamute, tá? Então a gente tinha que ir lá, andar 2 horas, não tinha carro, caçar um mamute, aí com muita garra, né, caçar um mamutezinho, um filhote de mamute. Agora pegar esse mamute que é pesado pra caramba, mais 2 horas de caminhada com o mamute e dividir pra tribo, né, pra todo mundo comer. Então olha só o quanto a gente gastava de energia para ter carboidratos, lipídios e outros nutrientes. Então hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande. Nosso cérebro continua com o cérebro primitivo. Toda vez que ele vê um carboidrato, toda vez que ele vê um nutriente, ele vai te estimular a comer, principalmente os nutrientes que te fornecem energia, como o carboidrato. Ele sempre vai estar te estimulando a comer um belo bolo de chocolate, como da minha amiga, como o cérebro dela. Mas aí você tem que lembrar que esse é o seu cérebro primitivo e que você está em outra época. Então nós temos sim, hoje em dia, que tentar manter um equilíbrio alimentar, apesar do nosso cérebro ele pensar que a qualquer momento vai faltar, tá? É assim que ele pensa, que a qualquer momento vai faltar comida, tá? Então, é assim um cuidado que a gente tem que ter. Outra coisa, gente, a gente tem 2 tipos de carboidratos. Os carboidratos que a gente chama de simples e complexos. Os carboidratos simples são aqueles que não têm muitos nutrientes, tá? São carboidratos realmente muito simples. Quando eles entram no nosso corpo e não são utilizados, automaticamente eles viram gordura. Pensa assim, tá? É bem simplificado, mas é mais ou menos a ideia, tá? Então, assim, você comeu um bolo de chocolate, né? Aquele açúcar vira gordura automaticamente, tá? Você viu o bolo de chocolate, já imagina ele assim na sua gordura corporal, tá? Ele vai ser estocado como gordura, rapidamente. Carboidratos complexos, eles não viram gordura tão rapidamente, tá? A digestão deles é um pouquinho mais demorada, por ter mais nutrientes, por ser um pouquinho mais complicado de dissolver, e isso é considerado um carboidrato de boa qualidade, porque ele não engorda tão fácil, ele não estimula algumas reações químicas no corpo, alguns hormônios como a insulina, de forma muito, muito desproporcional, tá? Isso daí eu não vou entrar em detalhes, nutricionistas em geral aí vão poder falar melhor que eu, mas o que interessa é, por exemplo, açúcar, farinha, são carboidratos simples, automaticamente viram gordura, o pão vira gordura, o arroz, o feijão, só que, o que acontece? Carboidratos como batata doce, tá? É um tipo de carboidrato, deixa eu ver aqui alguns exemplos para falar para vocês. Batata doce, inhame, macaxeira, aveia, alimentos integrais, arroz integral, por exemplo, farinha integral, são alimentos que engordam menos,
tá? Porque tem mais nutrientes, tem mais fibras. É um alimento mais equilibrado, tá? Em nutrientes. O carboidrato simples, ele é só carboidrato, então ele é muito fácil de ser dissolvido e virar gordura, tá? Então, assim, se você pensar hoje em dia, né, como a gente tá com essa epidemia de obesidade, as pessoas hoje em dia têm mais carboidrato simples, ela tem mais açúcares disponíveis, mais pães disponíveis, pizzas, massas, tudo de farinha que não é integral, né? A farinha é refinada. Então esses carboidratos muito facilmente viram gordura no nosso corpo, tá? E isso pode ser uma das causas aí da obesidade. Atualmente vocês vão ver no documentário que eu vou passar para vocês. Ao contrário disso, os lipídios, os carboidratos complexos, tá? Eles não viram totalmente gordura e são então melhores para a saúde, com certeza. Vamos dizer assim, que um doce, tá? Você tem um doce e uma batata doce. Se você comer 10 gramas de doce, vamos dizer que 9 gramas vão virar gordura, tá? Esse açúcar, né, um carboidrato, e vai virar gordura para ir para o estoque. De 10 gramas, 9 gramas. Da batata doce, de 10 gramas, 5 gramas, 3 gramas só vai virar gordura corporal. Estão entendendo a diferença? Então, não adianta fechar a boca, tá? Para emagrecer, por exemplo. Eu digo isso porque, assim, talvez você, né, que está me assistindo, não seja gordo, né, seja magrinho e tudo mais. Mas é uma coisa que a gente escuta falar, são mitos que a gente escuta falar que não é verdade. Ah, tem que fechar a boca. Não, não faça isso. Porque você estimula o efeito rebote, o efeito sanfona. Porque no momento que você priva, o que aconteceu com minha amiga no final das contas? Ela perdeu peso porque ela privou o corpo de carboidrato, tá bom? Mas aí o que aconteceu depois da dieta? O corpo dela falou assim, não se preocupa, fulana, não se preocupa. Todo o carboidrato que você perdeu, eu vou recuperar. Vou recuperar, pode deixar. Vou guardar agora todo o carboidrato que você comer. Todo. Tá? Seu corpo não entende, ele acha que você passou por um momento de fome. Acabou o mamute, acabou fruta. Então ele vai começar a fazer o efeito contrário agora. Ele vai começar a guardar mais ainda. Tá? Os carboidratos, os lipídios, para poder você não passar fome de novo. Conclusão, ela emagreceu em torno de 5 quilos em 2 meses e ganhou 8 quilos em 2 meses também, tá? Então, olha só o problema disso. Não é fechar a boca, é você cuidar da qualidade dos alimentos. Quando você puder trocar carboidrato simples por complexo, você já está ajudando na sua dieta, tá bom? Isso independente se você for gordo ou magro também, tá? Os carboidratos complexos, eles são mais nutritivos, tá? Eles são melhores para a saúde. Gente, então é isso. Próxima aula, lipídios.